A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo e que mais uma vez o Senhor possa ministrar o teu coração. Hoje eu quero deixar para nossa meditação sobre o que está no livro de Lucas, capítulo 24. Vou ler alguns versículos aqui, eu quero iniciar pelo versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Só para nós entendermos melhor o contexto dessa passagem, aqui estavam dois discípulos no caminho de Emaús, comentando sobre tudo o que havia acontecido com Jesus, quando de repente o próprio Jesus aparece. Mas eles estavam tão marcados pela angústia, o coração daqueles discípulos estava muito aflito. Quando Jesus chega e pergunta ali sobre o que eles estavam conversando, eles olham para Jesus, espantados, mas como assim? Você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias em Jerusalém? E ali eles abrem o coração sobre uma esperança que tinha se acendido no coração deles. Eles falam ali para Jesus sem saber que era Jesus. Eles abrem o coração e dizem: nós esperávamos que esse homem, esse profeta, que foi um grande homem, nós esperávamos que ele remisse Israel. Nessas palavras desses discípulos já é possível perceber aqui que eles estavam com uma expectativa sobre o ministério de Jesus, sobre quem era Jesus, sobre tudo o que Jesus poderia fazer por Israel. O ponto dessa mensagem sobre o que eu quero ministrar a você está no versículo 24. Eu vou ler de novo só para que você entenda. Eles falando ali com Jesus, eles diziam assim: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Ali eles estão conversando com Jesus, contando tudo o que havia acontecido, contando que algumas mulheres até foram ao sepulcro e que elas conversaram ali com os dois anjos, e dois anjos haviam dito que realmente ele havia ressuscitado, mas eles estavam tão aflitos, tão angustiados por saber que Jesus havia morrido, contam todas essas maravilhas, mas o coração deles estavam tão aflitos que eles se apegaram ao detalhe, que é no detalhe que eu li aqui. Porém, a ele não o viram. E aqui é que está o ponto que o Senhor ministrou no meu coração. Quantas maravilhas o Senhor já tem feito, quantas evidências de coisas maravilhosas que Jesus já tem feito na nossa vida, mas nós estamos nos apegando ao porém, ao que de fato, a evidência que de fato não aconteceu ainda. Isso é o que muitas vezes aflige e abafa a nossa fé. Mais à frente nós vamos ler, Jesus se apresenta aos discípulos e devido à incredulidade de Tomé, o próprio Jesus diz, benditos são aqueles que creram mesmo sem ver. E aqui é que está o problema. Quantas vezes nós queremos tantas evidências e evidências claras, palpáveis, de que de fato o propósito de Deus está sendo concluído. Se você está se apegando a evidências, está procurando evidências palpáveis para você entender que Deus de fato já tem trabalhado na sua vida, quantas obras maravilhosas o Senhor já tem feito ao nosso respeito, mas nós estamos nos apegando ao porém, ao que de fato ainda não aconteceu. Sabe, que o seu coração se abra mediante a esta palavra e que você possa realmente alimentar a tua fé, entendendo que você não precisa ver evidências, sabe, para que você confie que verdadeiramente algo já está sendo feito ao teu respeito. Obras grandiosas Deus já tem feito e já tem operado na tua vida. Que você alimente a tua fé por aquilo que você já tem ouvido da palavra. Eu acredito que aqueles discípulos já tinham visto inúmeras maravilhas, já tinham ouvido muitas ministrações do próprio Jesus dizendo que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então eles já estavam cientes, mas a dor daquele momento, a angústia, o sofrimento por saber que Jesus morreu, parece que abafou todas as palavras que Jesus já havia ministrado ao coração deles. Tanto é que o próprio Jesus ali, enquanto caminhava com eles, Jesus teve que resgatar a esperança novamente no coração
coração deles. Jesus teve que começar a contar desde a época de Moisés, os antigos profetas, para que eles entendessem o propósito da morte de Jesus. E eu quero que você reflita, porque se a obra da cruz não nos bastar, se a obra da cruz não for suficiente para nós vamos viver esse evangelho baseado em procura de evidências claras e palpáveis, quando na verdade nós já temos a palavra de Deus e isso precisa nos bastar. Nós temos o nosso manual diário, nós temos a nossa Bíblia, nós temos as palavras de Jesus. E mais um detalhe, se um siga-me de Jesus não nos bastar por meio da palavra que ele deixou, nada mais vai nos bastar. Quantas pessoas voltaram para trás porque olharam para as circunstâncias e hoje as pessoas, mesmo entendendo que existe uma promessa de que Jesus vai voltar, vai resgatar a igreja, vai nos levar para a glória, as pessoas se deixaram ser levadas pelas circunstâncias da vida, deste mundo, da dor, do sofrimento, e hoje as pessoas não conseguem crer que esta palavra é verdadeira e que a volta de Jesus é verdadeira. Se nós formos conversar com muitas pessoas que se perderam no meio do caminho, por alguma angústia, alguma aflição, elas vão olhar para você e vai dizer assim, desde o tempo da minha avó, meus bisavós, que eu ouço falar que Jesus vai voltar e nada acontece. Olha o perigo, sabe que nós viemos nos apegar àquilo que já é suficiente para nós, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, é claro, né, nós estamos aqui vivendo algo muito além, porque nós temos aqui a evidência da palavra que foi deixada, de que sim, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, Jesus apareceu de fato aos discípulos esses que até escreveram sobre Jesus e deixou histórias claras aqui para nós. Nós vemos que Jesus de fato, ele ressuscitou e ainda passou 40 dias ali com os discípulos. Então de fato hoje, né, se nós formos olhar, hoje nós também temos uma palavra, nós também temos algo que nós ouvimos, mas o fato é, até que ponto a nossa esperança vai permanecer firme? Até que ponto a nossa fé não será abalada? Até quando nós continuaremos caminhar e caminharemos rumo ao propósito da volta de Jesus? Aqui eles estavam caminhando, Jesus morreu, mas a fé foi até o ponto da morte de Jesus. A fé deles foi abalada no momento que Jesus morreu, porque eles se esqueceram de que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Mas mesmo se Jesus não ressuscitasse, é o que Jesus falou para eles, mas não convinha que o Filho de Deus morresse e ao ressuscitar fosse direto para a glória. Vocês já não tiveram evidências de que de fato o anjo visitou aquelas mulheres e disse ali para elas que o Cristo já havia sido ressuscitado, de que ele já não estava mais morto, mas eles estavam se apegando às evidências, porém elas foram lá, mas não viram de fato Jesus. Que o Senhor possa alimentar a tua fé, fortalecer o teu coração, que você possa de fato olhar para tudo que Jesus já fez na sua vida e entender que tudo que Jesus tem feito é suficiente, já tem sido suficiente, mas não se esqueça da esperança de glória, de que Jesus também vai voltar, sabe? Então guarde essa palavra e não paralise a tua fé neste porém. Qual é o porém que você está enfrentando neste momento? Qual é o porém que você tem parado, tem se estagnado e tem dito, poxa, até aqui eu consigo crer, mais isso abala minha fé, isso aqui me tira do propósito, isso aqui não me deixa continuar firme. Qual é o porém da tua vida? Que você possa se autoanalisar e refletir. E eu quero aqui encerrar esse vídeo, como o próprio Jesus ali trouxe a esperança novamente daqueles discípulos e restaurou o coração que estava contrito, ferido e angustiado. Quero também trazer a você uma palavra de esperança. Ainda não acabou. Seja qual for o porém da tua vida que te fez pensar em algum momento e duvidar em algum momento se de fato Deus está com você nesta caminhada, nessa jornada, eu volto a repetir. Ainda não acabou. No momento que aqueles discípulos estão caminhando ali, que Jesus começa a ministrar, falar sobre os profetas e renovar a esperança deles novamente, e no meio do caminho Jesus muda a direção, como se ele fosse pegar um outro caminho, e ali os discípulos olham para Jesus. Que convite maravilhoso! Não vá, tá tarde, o dia já está se encerrando, fica conosco. E aí eles fazem o convite e Jesus fica com eles, entra na casa. Quando Jesus senta à mesa, no partir do pão, eles percebem que de fato era Jesus, que a todo momento esteve com eles.
E no momento ali Jesus desaparece, eles correm para Jerusalém, vai contar aos discípulos tudo o que eles haviam presenciado, porque agora, né, a esperança já estava renovada novamente. E lá em Jerusalém, Jesus aparece de novo aos discípulos. E no final desses dias que Jesus ficou ali com os discípulos, nós vamos ver que Jesus deixou um legado para os discípulos, dizendo para os discípulos anunciar o evangelho, porque em breve ele voltaria para nos levar, para habitar com ele no lugar celestial, entende? Jesus renovou a esperança daqueles discípulos e mostrou para eles que a morte de Jesus e ressurreição era apenas o início de um novo legado, de um novo chamado, de uma nova missão e de um novo propósito, e de que agora eles precisavam cumprir esse legado de anunciar o evangelho e precisavam permanecer firme até a volta de Jesus para levar a sua igreja para o céu de glória. Então, concluindo esta mensagem, ainda não acabou. É apenas o começo de um propósito, é apenas o começo de um legado, é apenas o começo de um chamado de Deus sobre a tua vida. Não deixe com que a aflição do teu coração, com que as lutas deste mundo te paralisem ao ponto de você, sabe, buscar por algo a mais para se alegrar, ao ponto de você querer algo a mais para a tua fé, para a tua esperança ser renovada. Olha para a cruz, olha para o sacrifício de Jesus, olha para essa palavra maravilhosa. No momento em que você estiver aflito, aflita, em que você estiver se apegando a esses poréns, sabe, esses poréns que eu digo são coisas que ainda não aconteceram, coisas que estão previstas para acontecer, coisas onde você colocou a sua expectativa, acreditando que de fato algo de bom aconteceria, mas por alguma decepção no meio do caminho você está como aqueles discípulos de Emaús, porém não viram ele, porém ainda não aconteceu, porém eu até acreditava, mas porém agora está assim, eu até esperava por algo, mas porém agora, poxa, minha fé foi abalada. Que você não se apegue ao porém, mas entenda que ainda não acabou. Tudo que Jesus está permitindo nesse meio do caminho, nessa jornada, nessa trajetória de fé, é para te mostrar que ele ainda tem algo muito maior, muito sobrenatural reservado para a tua vida. Então não baixe a guarda, não se entristeça, sabe? Se alegre no Senhor, se reanime no Senhor e creia. Ainda não acabou, é só o começo de algo maravilhoso que ainda está por vir. E a tua fé precisa estar firme, inabalável, além de promessas e coisas que nós esperamos que o Senhor ainda faça, muito mais do que tudo isso, isso é muito bom, mas muito mais do que tudo isso, nós estamos caminhando rumo a um propósito que é grandioso demais, e a nossa fé não pode em momento nenhum ser abalada, porque nós temos um propósito que ainda vai se cumprir, que é a volta de Jesus para levar a sua igreja com ele. Então não se apegue aos poréns que ainda não aconteceram, mas se apegue ao que Jesus já tem feito, está fazendo, e continue, sabe, reacendendo a chama do primeiro amor, alimentando a tua fé, a tua esperança, porque Jesus ainda virá e tem reservado uma glória que não se compara à glória desse mundo para mim e para a tua vida. Amém? Que você seja reanimado nesta palavra, alimentado por esta palavra, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.